Olá novamente. Nós vimos vários métodos de ordenação até o momento. Vimos métodos simples, como inserção e seleção. Vimos também o shell sort, que é eficiente para vetores pequenos e médios. Por fim, vimos o quicksort, que é bastante utilizado por possuir um caso médio bastante eficiente. Entretanto, em algumas situações, outros métodos eficientes são preferíveis, incluindo o merge sort. O merge sort, ou ordenação por intercalação, é a implementação preferida em listas encadeadas e como base para ordenação externa. Ele é baseado no problema da intercalação de dois vetores, sendo que esse problema pode ser expresso da seguinte forma: dados dois vetores ordenados A e B, de tamanhos m e n respectivamente, intercalá-los de forma a gerar o vetor C, de tamanho m mais n, contendo os elementos de A e B ordenados. Ou seja, eu vou gerar um vetor C contendo os elementos de A e B ordenados, e esse processo é feito por meio da intercalação dos elementos A e B. Por exemplo, suponha que você tenha os vetores A e B aqui na tela. Percebam que eles estão ordenados. Então, o vetor C, resultante da intercalação de A e B, está na tela. E percebam que a ideia por detrás desse processo é relativamente simples. A cada momento eu verifico quem possui o menor elemento a ser copiado, se A ou B. Quem tiver o elemento copiado avança uma posição. Quando um deles termina, os dados do outro vetor é copiado então para C. Esses dados são copiados. Na tela nós temos a primeira parte de uma das diferentes possibilidades de implementação desse algoritmo. O procedimento recebe três vetores como parâmetros: o vetor A, de tamanho m, o vetor B, de tamanho n, e o vetor C, que obviamente deve ser de tamanho m mais n. Nós usamos dois iteradores para percorrer os vetores de entrada, I para percorrer A e J para percorrer B. Na sequência, um for é utilizado para ir preenchendo o vetor C, usando o iterador K. Nesse for, caso ainda tenhamos elementos em A e B, os valores de A na posição I e B na posição J são comparados e o menor deles é copiado para o vetor C. Aquele que tem o elemento copiado tem o iterador incrementado. Nós temos agora o segundo trecho desse algoritmo. Então, percebam que nesse caso, ou A ou B já tiveram seus elementos copiados, então basta copiar os elementos do outro vetor. Bom, para o merge sort, esse algoritmo apresentado já atende, mas como você deve imaginar, o merge sort vai intercalar trechos de um mesmo vetor, e não dois vetores diferentes. Não queremos toda hora ficar copiando trechos de um vetor para outro sem necessidade, não é mesmo? Assim, vamos ver uma versão modificada do problema da intercalação. Dados trechos ordenados A, que vai de P, da posição P até a posição Q-1, e A, que vai da posição Q até a posição R, eu quero construir o trecho A, que vai da posição P até a posição R, também ordenado. Então, eu vou pegar dois trechos em sequência e intercalá-los. Nesse caso, P é o início, Q é o meio e R é o fim do trecho a ser intercalado. Nós temos na tela a primeira parte de uma das possíveis formas de implementação desse algoritmo, de um algoritmo para fazer essa tarefa. Nesse caso, o procedimento recebe o vetor, o início do primeiro trecho, o fim do primeiro trecho, que é a posição de meio, e o fim do segundo trecho. Início do segundo trecho não é passado, pois é obviamente a posição do meio mais 1. Percebam que
É necessário utilizar um vetor auxiliar para ir copiando os dados ordenados. No mais, o método é semelhante ao anterior, só que agora estamos trabalhando com trechos ao invés de vetores distintos. Temos aqui o restante do código, quando termina o primeiro ou segundo trecho. Por fim, uma última repetição, né? Copiamos do vetor auxiliar para o trecho original. Vamos ver um pequeno exemplo? Considerem esse trecho, sendo que da posição 0 à posição 4 está ordenado, da posição 5 à posição 8 está ordenado, e nós queremos intercalar todos esses dois trechos, né, no vetor inteiro. Então, nós vamos passar o vetor, o 0, posição inicial, 4, posição final aqui, e 8, posição final aqui. Ok? Bom, nós temos o vetor auxiliar e os iteradores I e J no início do primeiro e segundo trecho, respectivamente. Comparamos o trecho na posição I com o trecho na posição J. O trecho na posição I é menor, incrementa e é copiado, né? Copia-se primeiro e depois incrementa. Na sequência, comparamos a posição I com a posição J e vai copiar da posição J, porque 3 é menor que 5, e o J incrementado. Percebam que isso vai ocorrer novamente. Então, o J vai ser incrementado para a posição 7, né? E aí chegaremos numa situação em que o 5 é menor que 8, então o valor na posição I é que vai ser copiado e o I vai passar a valer 2. O mesmo vai acontecer novamente, o I vai passar a valer 3 e o 7 foi copiado. Aí nós vamos ter I na posição 3, J na posição 7, mas quem está na posição J é menor que está na posição I. Então, copia o valor na posição J. E aí, né, o J vai apontar para a posição final, o 9, de valor 9. Novamente, o 9 aqui é menor que o 14, então ele vai ser copiado. E o J vai apontar para fora do trecho. Ou seja, terminamos o segundo trecho. Então, será feita a cópia dos elementos restantes. E o for vai se encerrar. O que falta agora? Apenas copiar do vetor auxiliar para o vetor original. Bom, uma observação importante é que existem várias formas alternativas de reescrever essa função da intercalação de trechos. Em geral, essas versões possuem o mesmo grau de eficiência, ou bem próximo, mas tem uma versão que é bastante popular e, portanto, iremos apresentar para vocês. Nós temos na tela o primeiro trecho, né, a primeira parte dessa implementação, em que ao invés de um for, nós utilizamos um while para ir comparando os elementos no primeiro e no segundo trecho. Né? E ao invés de um if, né, nós usamos um while para ir avançando no trecho que possui elementos menores, né, e depois para copiar, o que dá um ganho de eficiência. Então, você percebe, né, que há um número menor de testes, o que permite melhorar a eficiência. Então, é importante que você implemente as duas versões e use impressões intermediárias para enxergar o que está acontecendo. É isso. Em nossa próxima videoaula, apresentaremos o Merge Sort, que utiliza o método de intercalação para ordenar vetores. Aguardo vocês.